Olá a todos, espero que todos estejam bem, com a paz do nosso querido Mestre Jesus. Certa vez havia um religioso, melhor, dois religiosos num cemitério. Um, de origem cristã, estava ali de frente do túmulo do seu amado, e um outro religioso um pouco mais à direita, de origem oriental. O religioso de origem oriental tinha colocado um prato de arroz em cima do túmulo e estava ali fazendo suas preces conforme o ritual de sua religião. Já o religioso cristão tinha ali levado suas flores, né, para o túmulo. E ele olhava com muita curiosidade e espanto aquele prato de arroz em cima do túmulo do outro religioso. Até que não aguentou e, com uma certa indelicadeza, perguntou: Escuta aqui, meu irmão, não me leve a mal, mas você colocou um prato de arroz em cima do túmulo da pessoa querida do corpo da pessoa querida que você veio visitar. Você acha que ela vai se levantar do túmulo e vir comer o arroz que você deixou em cima? E o oriental, com muita tranquilidade, falou: Sim, e vai fazer companhia para o seu querido que se levantar do túmulo para cheirar as suas flores. Essa história simples nos mostra, às vezes, do preconceito que nós temos em relação a pessoas que não pensam da mesma forma que nós, pessoas que têm uma origem diferente, costumes diferentes, cultura diferente, né? E às vezes a gente se deixa, não consegue imaginar o absurdo que às vezes são as nossas próprias crenças, né? A capacidade de nós nos questionarmos nos traz uma grande vantagem em benefício do nosso autoconhecimento, né? Já diziam os filósofos do passado: conhece-te a ti mesmo. É a forma mais eficaz de nós conhecermos nossas tendências inferiores, de nossos maus hábitos, daquilo em que nós já progredimos um pouco, né? A busca pelo autoconhecimento. Essa história também nos revela algumas coisas interessantes a respeito da tolerância e do respeito. É um tema extremamente atual. Tolerância significa capacidade de tolerar, de aceitar, de respeitar aquilo que é diferente, respeitar pessoas que pensam de forma diferente da nossa, pessoas que têm costumes diferentes, religiões diferentes e assim por diante. Naturalmente que tolerância implica em respeito, porque aquele que tolera, aquele que aceita o diferente, também respeita o seu modo de ser e de sentir, da mesma forma como ele deseja ser respeitado. É um princípio cristão, né? Fazer ao outro aquilo que nós queremos que o outro nos faça. Quem se diz cristão, ou pelo menos, né, deseja se colocar na fila dos discípulos de Jesus, não pode prescindir da tolerância e do respeito para com o seu semelhante. Isso implica também coexistência de diferentes. E mais do que aceitação, mais do que tolerância, nós temos que pensar na valorização. Tem uma música de Tom Jobim e Vinícius de Moraes que diz assim: se no mundo todos fossem iguais a você, que maravilha viver. É uma música bonita, tem o seu sentido poético, metafórico, porém é claro que se nós levássemos ao pé da letra, seria um absurdo. Se todas as pessoas pensassem da mesma forma, fossem exatamente iguais, o mundo seria muito chato, seria muito tedioso, porque nós não teríamos um contraponto para o nosso modo de ser e de sentir. Nós não teríamos uma oposição às nossas ideias, e com isso nós deixaríamos de crescer. O conflito de ideias, a convivência dos diferentes, é que nos faz ter nessa mistura algo melhor e mais evoluído. Uma pequena analogia simples. Imagina uma pessoa que gosta de arroz. E todo dia ela come aquele arroz, apenas arroz. Por mais bem feito que tenha sido o arroz, bem temperado, cozinhado na medida certa, tem uma hora que essa pessoa não vai aguentar mais ver arroz na sua frente. Até mesmo em termos de nutrientes, né, o arroz não fornece
tudo aquilo que nós necessitamos para o nosso dia a dia. É uma alimentação deficiente em termos nutricionais, se fosse só composta de arroz. É necessário nós termos outros alimentos, o feijão, uma proteína, né, uma salada, enfim, é nesse mix, né, de nutrientes é que nosso organismo obtém o necessário para o seu sustento. Da mesma forma, na sociedade, nós precisamos dessa convivência, dessa coexistência com pessoas diferentes. E todos nós, absolutamente todos nós, somos diferentes uns dos outros. Porque temos a nossa história, temos os nossos gostos pessoais, as nossas tendências, as nossas limitações. Cada um possui o seu próprio conjunto, o seu próprio arcabouço de virtudes, de defeitos, de histórias, de sentimentos. Não há uma pessoa igual a outra. Mesmo, por exemplo, dois gêmeos univitelinos, que são iguais na aparência, muito semelhantes, aliás, criados ali pela mesma família, tendo a mesma educação, estudado na mesma escola, tendo as mesmas oportunidades físicas e materiais, mesmo assim, isso é o exemplo mostra, né? Serão pessoas muitas vezes muito diferentes uma das outras, com personalidades distintas, porque são espíritos distintos. E a doutrina espírita traz uma chave muito importante no entendimento da tolerância que nós devemos ter uns para com os outros. Porque nós somos espíritos imortais, criados por Deus, com o objetivo de nós adquirirmos a perfeição e, como consequência disso, a felicidade. Mas nós não fomos criados agora, nesse instante, nessa presente encarnação. Nós já tivemos muitas vidas, muitas existências corporais. E em cada existência nós adquirimos ali uma parcela de progresso, de cultura, de conhecimento, desenvolvemos a nossa inteligência e ampliamos as qualidades morais, as qualidades do coração. Aprendemos a amar nossos semelhantes. Estamos aprendendo, né, com o passar do tempo. E uma forma de amor é nós tolerarmos as outras pessoas, principalmente aquelas que são bem diferentes de nós, no seu modo de ser, de sentir, na forma como ela se apresenta. Aquele que não costuma ter essa tolerância, esse respeito, acaba agindo com preconceito. Bom, preconceito é quando nós temos um conceito antecipado, prévio de alguma coisa, baseado às vezes numa experiência negativa que a pessoa teve de um ou outro indivíduo de toda uma comunidade. Essa pessoa acaba, por isso, julgando toda aquela comunidade, como se todas aquelas pessoas fossem iguais àquele indivíduo, que por algum motivo qualquer lhe causou algum transtorno, algum aborrecimento. Então ela acaba tendo um preconceito, um conceito antecipado de toda uma comunidade, todo um agrupamento de pessoas. Obviamente que é uma estupidez, né? Porque cada ser é um cosmo à parte. E existem preconceitos de todos os tipos e das mais variadas pessoas. Por exemplo, tolerância, preconceito religioso ou intolerância religiosa, que é quando nós não admitimos que outras pessoas pensam, têm uma crença religiosa diferente da nossa. Nós achamos que aquela pessoa é inferior, ela está fora, não é, do que nós consideramos normal, e aí vem essa intolerância religiosa, intolerância étnica, de gênero, de orientação sexual, de ideologia, de linha política. Infelizmente, hoje tudo está virando motivo para nós termos essa intolerância em relação ao nosso semelhante. E isso se reflete principalmente nas redes sociais, nessa terra de ninguém, onde muitas pessoas, escondidas ali sob um pseudônimo, elas acham que estão completamente anônimas na rede. Aparentemente sim, mas se houver uma investigação ali, conseguirá identificar cada pessoa ali que se manifestou. E então ela não está livre ali de sofrer sanções judiciais e até penais, né? Se ela utilizar ali a sua liberdade para fazer o mal, para agir de forma intolerante e desrespeitosa para com seu semelhante. A doutrina espírita, nesse ponto,
ela é muito clara na sua moral, porque a moral espírita é a moral cristã, porque, na verdade, não existe outra moral melhor do que a de Jesus. Então, relembramos aqui o nosso mestre querido nas suas inúmeras passagens. Bom, Jesus dialogava com os fariseus. Os fariseus eram chamados doutores da lei, aqueles que conheciam muito bem os textos antigos de Moisés. É, conhecia ali, esses fariseus conheciam o Velho Testamento, conheciam as histórias dos profetas, aquilo que é de origem divina do Antigo Testamento, como por exemplo os 10 mandamentos, não matar, não roubar, honrar pai e mãe, como também outras leis humanas, porque Moisés era um legislador, aquele que formulava leis que visavam doutrinar, acalmar, pacificar todo um povo. Qualquer povo, né, para se identificar como uma sociedade, como uma civilização, precisa ter um conjunto de leis ali, que tem sanções contra aqueles que as desrespeitam. E Moisés era um legislador, então ele instituiu leis naturalmente humanas, leis, portanto, temporais, circunscritas a um povo, a um tempo, né, e a um lugar. Então, quando nós formos até estudar a Bíblia, no Antigo Testamento, nós temos que ter um pouco de cuidado para nós separarmos o que é de origem divina, portanto, aquilo que ultrapassa os séculos, vale para qualquer povo, para qualquer época, como, por exemplo, os 10 mandamentos, separar isso daquilo que é de origem humana, que vale apenas para aquele povo naquela época, né? Porque as leis humanas, elas evoluem com o tempo. Mas os fariseus, que conheciam muito bem esses dois tipos de lei, eles não faziam mistura, eles não consideravam distintas, eles consideravam que todas elas faziam parte de um mesmo pacote, que era de origem divina. Portanto, todos aqueles que desrespeitavam essas leis, ainda que humanas, eram consideradas pessoas de má vida, de má fé, de má índole. Por isso que eles faziam muita questão de respeitar o dia de sábado. E aqueles que faziam, que trabalhavam no dia de sábado, eram consideradas pessoas desrespeitosas ante a lei divina. E Jesus veio dizer que o sábado foi feito para o ser humano e não o contrário, mostrando que aquilo foi uma instituição, uma convenção humana, dizendo que nós deveríamos ter pelo menos um dia da semana para nos dedicarmos a coisas espirituais, ou temos um tempo em nossa vida para nós refletirmos sobre o sagrado, sobre a nossa relação com Deus e com o semelhante. Esse é o significado maior a respeito de respeitar o dia de sábado, né? Não significando que nós não podemos trabalhar, que nós não podemos curar, como Jesus fazia, né? Jesus foi curar alguém no dia de sábado e isso escandalizou os fariseus. Mas embora os fariseus se postassem como pessoas muitas vezes hipócritas, pessoas que preferiam cuidar da higiene exterior ao invés da higiene interior, não que lavar as mãos não seja importante, ainda mais hoje, né, nós sabemos disso com muito mais valor, com muito mais significado. Mas a época de Moisés já havia esse entendimento, essa noção de higiene, de que era necessário lavar as mãos antes das refeições. Porém, eles faziam disso um ritual sagrado espiritual, achando que com isso eles também estavam limpando o coração. É muito mais fácil lavar o exterior do que lavar o interior. E Jesus, criticava bastante essa hipocrisia dos fariseus, mas não deixava de conversar com eles, não deixava de almoçar em suas casas, porque Jesus sempre via em todos seus irmãos. Jesus procurava combater o erro, a doença da alma, e jamais aquele que sofre essas doenças. Jesus, obviamente, combatia a intolerância, mas ele nunca odiou os intolerantes. Sempre havia ali uma conversa, uma orientação, um posicionamento de educação,
de restabelecimento, de reforma para aquelas pessoas que estavam em situação de erro. Então ele conversava também com pessoas de má vida. Não deixava de conversar com ladrões, com prostitutas, com os publicanos. Os publicanos eram as pessoas que cobravam impostos do povo judeu para entregar a Roma. O Império Romano havia dominado a Palestina. E os romanos exigiam que os judeus entregassem uma parte de sua renda sob a forma de impostos. Bom, naturalmente ninguém gosta de pagar impostos. Ainda mais para um povo estrangeiro que nos domina, que domina a nossa nação, nos tirando a liberdade de agir como um povo soberano. E quem cobrava esses impostos não eram os romanos, os soldados romanos, eram os publicanos, pessoas da mesma raça. Então isso revoltava os judeus. Ainda mais porque muitos publicanos acabavam cobrando um pouco além do necessário e ficavam com uma parte daquele imposto cobrado. Então a corrupção já existia já há muito tempo, não é novidade nenhuma. Então os publicanos eram considerados de uma forma geral como pessoas de má vida, porque de fato muitos eram, né, maldosos, mal intencionados. Mas Jesus não deixou ao relento, não os deixou abandonados. Conversava com eles, levava a sua palavra de amor, de esperança, de perdão e de evolução a todos eles. Tanto é que Mateus, um dos evangelistas, era um publicano, um cobrador de impostos. Uma das maiores discípulas de Jesus foi Maria Madalena, que foi curada por Jesus. Ela estava sob a influência de espíritos obsessores, né, espíritos maldosos que estavam a perturbando muito, e Jesus a livrou, né, desse mal, e ela passou a seguir o Mestre, passou a agir conforme os seus ensinamentos. Naturalmente que, se fosse hoje, ela seria considerada uma das maiores apóstolas de Jesus. Mas naquela época, né, um mundo ainda muito mais misógino do que hoje, ela foi considerada como uma discípula de segunda classe, quando nós sabemos que ela foi uma das maiores discípulas de Jesus. Tanto é que naquele episódio, né, quando Jesus ressurgiu, reapareceu com o seu corpo espiritual materializado, que ficou conhecido na história da cristandade como ressurreição, e nós espíritas sabemos que não é uma ressurreição da carne, porque o corpo físico, uma vez morto, as células se desintegram, né, as moléculas voltam a compor outros corpos da natureza, e não existe a possibilidade de que a carne, então, se refaça e ressuscite. O que aconteceu foi, o corpo físico morreu, mas nós somos espíritos imortais e temos um corpo espiritual, né, que a doutrina chama de perispírito, que jamais morre, que acompanha o espírito na sua evolução. E então, após a morte do corpo de Jesus, o Mestre apareceu com esse seu perispírito, que é seu corpo espiritual, apareceu com ele materializado diante das pessoas. E o fato do perispírito estar materializado permitia com que as pessoas o tocassem, o vissem com os olhos materiais, não apenas tendo uma evidência da alma, e tinha a aparência de uma pessoa, digamos, encarnada. Mas ele estava apenas com seu perispírito materializado e ficou alguns dias assim diante dos seus apóstolos. Pois bem, após esse reaparecimento, esse ressurgimento de Jesus, a primeira pessoa que o viu foi Maria de Madalena. Não por acaso, um simbolismo, né, de que o mestre ele queria trazer para valorizar, né, a fé e o devotamento daquela pessoa. Jesus também teve como uma das suas inúmeras lições a conversa com uma samaritana. Os samaritanos eram considerados pessoas de má vida conforme o pensamento dos judeus. Havia um fortíssimo preconceito, uma fortíssima xenofobia em relação aos samaritanos. Eles tinham naturalmente a mesma origem, né,
israelita dos judeus, porém, eles tinham alguns costumes religiosos diferentes. Então havia também aquela intolerância religiosa em relação aos samaritanos. E Jesus, vendo a tolice desses preconceitos, né, dessa discriminação, muitas vezes colocava o samaritano como sendo uma pessoa ali de destaque, como naquela parábola do bom samaritano, em que uma pessoa, né, caiu ferida por ladrões no meio da estrada, passou um sacerdote, né, um profundo conhecedor do templo, e olhou aquilo, mas não deu maior importância, não se compadeceu e continuou adiante. Passou um levita também, que era uma pessoa estudiosa e executava funções específicas no templo, né, nas sinagogas. E o levita também, embora profundo conhecedor da lei de Moisés, ele seguiu adiante, não se compadeceu. Quando então apareceu um samaritano que era bom e encheu-se de misericórdia e foi cuidar das feridas daquela pessoa, levou consigo, colocou numa estalagem para que cuidasse daquela pessoa até que ela ficasse boa. Então, nesse caso, temos a parábola do bom samaritano. Jesus também, certa vez, quando deixou Jerusalém em direção à Galiléia, resolveu passar pela Samaria. E não por acaso. Ele parou ali diante do poço de Jacó, enquanto os discípulos foram à cidade adquirir mantimentos. E nisso apareceu uma mulher para pegar água no poço. E Jesus começou a conversar com ela. Já era um escândalo um homem conversando com uma mulher a sós. Ainda mais um judeu, no caso Jesus, conversando com uma samaritana. E ela que tinha ido ao poço buscar água material para o seu sustento, se deparou com Jesus que vinha trazer a água viva do Evangelho para o sustento da alma. E depois que ela passou a compreender e entendeu que Jesus de fato era um verdadeiro profeta, ela voltou ali à cidade, falou com outras pessoas e muitos vieram e também começaram a conversar com Jesus e também acreditaram nele. Depois de alguns dias, né, Jesus continuou o seu percurso, deixando ali muitos novos cristãos. Em outra situação também, foi trazida a Jesus uma mulher que tinha sido pega em adultério e ela estava prestes para ser apedrejada. Era o cancelamento da época, né? Hoje o nosso cancelamento, esse famigerado cancelamento, é realizado nas redes sociais, é realizado na forma de perseguição moral, de assédio moral em relação àquela pessoa que errou, e ela então é cancelada da sociedade. Mas Jesus não cancelava ninguém, não apedrejava ninguém, nem com pedra física, nem com pedra moral. E nessa situação, né, os fariseus, né, de forma muito maliciosa, perguntaram o que deveria ser feito com aquela mulher. Se Jesus dissesse que ela deveria ser condenada, porque a lei de Moisés previa que o adultério fosse penalizado com a pena de morte, não só o homem, mas também a mulher, mas naquela situação apenas a mulher tinha sido trazida, né? Por que será? Então, eles tinham perguntado para Jesus se Jesus estaria de acordo com a lei de Moisés, ou seja, confirmando que ela deveria ser apedrejada. Se Jesus agisse assim, os fariseus iriam acusá-lo, porque Jesus falava de misericórdia, de perdão, de restauração, de reabilitação e jamais da morte. Então, se Jesus respondesse de uma forma ou de outra, os fariseus teriam do que acusá-lo, seja porque estaria indo contra as leis de Moisés, ou seja porque estaria entrando em contradição com a sua própria doutrina de amor e de perdão. Mas Jesus então começou a escrever na areia, e então, como se todos questionassem, ele disse aquela célebre frase: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Essa é uma frase que ressoa por milênios e vale sobretudo para nós. Temos condição de atirar pedra nas pessoas? Nós nunca erramos? Nunca cometemos deslizes ali? Erros assim, talvez terríveis? Seja nessa vida ou em outras, né? Porque nós já vivemos muitas vezes. Mas Deus jamais nos cancelou. É claro que nós sofremos as consequências dos nossos erros. Mas nós temos sempre a
possibilidade de refazermos aquilo que foi feito de errado. E estamos aqui. Então, da mesma forma como a vida age conosco, somos também chamados a agir em relação ao nosso semelhante. Não temos o direito de apedrejar ou de cancelar ninguém. Não julgueis para não serdes julgados, né, dizia o Jesus. Porque da mesma forma como julgarmos, com o mesmo ímpeto, com a mesma veemência, assim também seremos julgados pela nossa própria consciência, porque ali estão escritas as leis de Deus. Não vai ser nenhum tribunal exterior, né? Vai ser o tribunal divino instalado aqui. E posso dizer que não existe tribunal mais implacável do que a nossa própria consciência. Em outra situação, Jesus estava ali almoçando com o fariseu e de repente chegou à porta uma mulher considerada de má vida, uma mulher pecadora, quem sabe uma prostituta. Os evangelhos não são claros a respeito. E ela trazia um lindo vaso de alabastro com perfume dentro. E ela se dirigiu até Jesus e de forma emocionada começou a lavar e molhar os pés de Jesus. Era um costume na época, né? Quando um visitante estava na casa de alguém, o anfitrião lavava os pés daquela pessoa. E ela estava ali utilizando aquele lindo perfume de uma fragrância assim raríssima para lavar os pés de Jesus. E ela se emocionou com aquilo, com aquele ato, porque ela sabia que o mestre, né, era o Messias divino. E ela começou a chorar. E com as suas lágrimas misturadas ao perfume, ela lavava os pés de Jesus e com os seus cabelos ela os enxugava. E aquele fariseu, então, olhando ali, talvez de sorrateiro e de forma maliciosa, pensava consigo: se Jesus fosse realmente mestre, como ele afirma ser, ele saberia que aquela mulher era uma pecadora. E Jesus, não é, com a capacidade incrível de entender e de sentir o pensamento das pessoas, né, ele trouxe uma linda lição, dizendo que ele havia chegado àquela casa e aquele fariseu não tinha se preocupado em lavar os seus pés. Mas aquela mulher, desde que ele chegou, não parava de fazer isso, né? Chorava e enxugava suas lágrimas com seus cabelos. Ela havia muito amado e por causa do seu amor, os seus pecados, né, os seus erros haviam sido perdoados, né? E ela foi em paz, pacificada, ao passo que aquele fariseu, né, ficou ali, né, recebendo a crítica, né, de Jesus. Jesus não deixava de conversar com os fariseus, mas também não deixava de apontar, né, a sua hipocrisia. Nós sabemos que Roma dominava a Palestina e para isso era necessário a força. Então havia os soldados romanos e cada agrupamento de aproximadamente 100 soldados, esse agrupamento era chefiado por um centurião. Certa vez um centurião, que também era uma pessoa nobre, né, porque não é porque era um soldado romano, né, uma tropa estrangeira que estava ali dominando o povo judeu, que todas as pessoas eram más, de forma alguma. Havia, claro, muitos soldados, né, maldosos, mas haviam aquelas pessoas dignas, honradas. Era esse caso. E essa pessoa se dirigiu até Jesus pedindo que Jesus curasse um servo que estava em sua casa, estava muito ferido. Mas quando Jesus começou a se dirigir até lá, essa pessoa falou: não, Senhor, eu não sou digno de que o Senhor vá até minha casa, de que entre em minha morada, mas diga apenas uma palavra e meu servo se curará. Porque eu tenho homens à minha disposição, e eu digo, vai para um lugar, vai para o outro, e eles vão. O Senhor também, né, e aí podemos interpretar, teria anjos à sua disposição. E Jesus então reconheceu naquele homem um homem de muita fé, ao ponto de dizer que nem mesmo em toda Israel haveria, né, uma pessoa com tamanha fé quanto a daquele homem, porque ele tinha uma fé raciocinada, alguém que entendia que Jesus não precisava, claro, se deslocar fisicamente até a sua casa para efetuar a cura, que Jesus poderia ordenar a sua falange de anjos que esses bons espíritos ali se dirigiriam até o lar, promovendo a cura daquele servo.
Naturalmente que o servo se curou, né? E essa também foi uma das passagens mostrando que Jesus, né, dialogava com todos, estrangeiros, romanos, judeus, pessoas consideradas de má vida, homens, mulheres, fariseus, publicanos. Não tinha intolerância para com ninguém. Mas nós ainda somos muito intolerantes. E onde está a raiz dessa intolerância? Está no nosso orgulho. Essa soberba, que é esse sentimento de nos acharmos superior a outras pessoas, por qualquer motivo. Seja porque nós temos uma classe social diferente, superior, porque nós temos, às vezes, mais estudo, mais instrução, ou porque temos uma condição que nos achamos por conta dela melhores, seja a cor da pele, seja a condição nossa de nascimento, seja o nosso gênero, a nossa orientação sexual, a nossa religião, por algum motivo qualquer, nós fazemos disso uma ocasião de separação. E isso é um grande erro, utilizar essas pequenas diferenças naturais entre as pessoas, porque todos nós somos diferentes uns dos outros, mas utilizar isso para que nós nos separemos, para que nós nos afastemos. E pior, utilizar isso para nos acharmos superiores aos demais. E quando nós temos esse sentimento e começamos a agir dessa forma, daí advém todo o preconceito e toda a discriminação, né? Fruto do nosso orgulho. E o orgulho é o maior obstáculo ao progresso humano, como nos diz a doutrina espírita. É uma ilusão, porque todos nós somos iguais perante Deus e também de acordo com a nossa essência espiritual. O espírito, ele não tem sexo, não tem cor, não tem gênero. É a inteligência, esse ser inteligente, criado por Deus à sua imagem e semelhança, nessa bela metáfora contida no livro de Moisés, né? No livro Gênesis. Porque Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E nós, criaturas de Deus, somos os seres inteligentes da criação. E fomos criados por Deus simples e ignorantes, como uma página em branco, com as mesmas aptidões, com o mesmo potencial, né, de nós adquirirmos virtudes, inteligência e capacidade de amar, né? E ao longo das múltiplas reencarnações nós vamos desenvolvendo isso, né? Tendo como destino a felicidade, que será uma consequência do nosso esforço individual. Não será uma graça vinda de Deus, será uma conquista nossa. Por isso que tudo o que acontece conosco, seja de bom ou de ruim, tem uma razão de ser. Pode ser uma prova necessária ao nosso amadurecimento espiritual, um teste que vai ali comprovar o nosso amadurecimento espiritual, ou que vai nos trazer ali uma experiência evolutiva importante para esse crescimento, para esse progresso. Mas também as dores que nos atingem podem ser uma expiação, que é simplesmente a consequência de atos infelizes que nós praticamos, né? Nós temos o livre-arbítrio, essa capacidade, essa liberdade de ação, essa liberdade de consciência. E quando nós usamos mal o nosso livre-arbítrio, a vida nos traz consequências desagradáveis, a se manifestar através da dor, do sofrimento. Nesse mecanismo pedagógico, didático, para nos ensinar que o erro não deve ser feito, porque o erro nos traz sofrimento, nos traz dor. E o erro é quando nós entramos em desarmonia com as leis de Deus. Leis de Deus que se resume naquela bela frase de Jesus: amar a Deus como todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Lei de Deus que se resume, como nos traz, né, de forma detalhada pela doutrina espírita, nas leis morais. Lei de adoração, lei de liberdade, lei de conservação, lei de sociedade, lei do trabalho, enfim. São leis, né, conforme a doutrina espírita organiza e nos traz, né, organizada em 10 leis, que nos ajudam a entender a nossa relação com Deus, a nossa relação com o semelhante e também a relação conosco mesmo, né, com os nossos pensamentos, com o nosso corpo, com a nossa alma. São leis que regulam tudo isso.
E quando nós agimos em harmonia com essas leis divinas, podemos dizer que estamos fazendo o bem. O mal é quando nós agimos de forma contrária a essas leis. E quando nós fazemos assim, a vida nos traz consequências mais ou menos desagradáveis. Como também quando nós agimos em harmonia com as leis divinas, o universo nos recompensa, nos trazendo paz, equilíbrio, felicidade. Agir de forma tolerante, respeitosa, inclusiva com o nosso semelhante é estarmos harmonizados com a lei de Deus. Porque nós também temos essa necessidade de sermos respeitados, de sermos tolerados, de sermos aceitos e incluídos no nosso meio. Temos essa necessidade, então, agir com o outro da mesma forma como queremos que o outro nos age, né? É talvez ali a orientação sagrada de convivência entre as pessoas, não é trazida por Jesus, né? Via de regra. Por isso também que as virtudes ou as mazelas humanas são sempre individuais, não coletivas. Então, se já não é recomendável julgar o indivíduo, né, o nosso semelhante, ainda mais julgar um agrupamento de pessoas, né, que por definição ele vai ser diverso. Nós somos os responsáveis por nossas ações, por tudo aquilo que nós criamos. E também somos os únicos responsáveis por aquilo que acontece conosco, né? Isso nos traz um certo empoderamento espiritual, porque a gente passa então a entender que a felicidade não vem de fora para dentro, é uma conquista íntima, como consequência do aperfeiçoamento moral que nós vamos adquirindo. A felicidade ainda não é deste mundo, do nosso planeta, porque o nosso planeta ainda é um planeta de evolução mediana, porque os espíritos que aqui estão, em geral, são espíritos de pouca evolução, são espíritos ainda sujeitos a provas e expiações, né? E todos nós sabemos disso, né? Basta nós prestarmos atenção ao que acontece na nossa vida, ao que acontece aí no nosso planeta, onde existem ainda muitas guerras, ameaças de guerras, gestos de intolerância, de desrespeito. A natureza ainda é bastante inclemente também, né? Natural, ela está ali em formação e muitas vezes nós a desrespeitamos, nós invadimos o seu espaço, não agimos de forma equilibrada e ela responde, nos atingindo, nos fazendo sofrer, mas também nos fazendo refletir sobre o nosso papel no mundo. E um desses papéis nós exercemos nas redes sociais, né? Hoje em dia quase todo mundo tem uma rede social onde ali nos comunicamos, nos relacionamos com outras pessoas, com os nossos amigos, mas muitas vezes, muitos de nós utilizam as redes fazendo dela uma lixeira, onde nós colocamos o que existe de pior, o que existe mais podre no nosso interior. E ali nós, pela ilusão do anonimato, nós manifestamos o nosso ódio, a nossa intolerância, o nosso desrespeito. Podemos não concordar com determinadas atitudes, não concordar com ações de determinadas pessoas, é da vida. Mas isso não justifica nós agirmos com ódio, com raiva perante aquelas pessoas. O ódio jamais é justificado, jamais. É uma atitude completamente contrária à lei de Deus, de amor, de caridade, de perdão. Jesus já dizia: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quando ele fala terra, que ele está dizendo o nosso planeta. O nosso planeta, né, ele naturalmente está evoluindo, porque os espíritos que aqui estão evoluindo. Tem uma hora que somente os mansos terão a oportunidade de aqui reencarnarem. Aqueles que forem violentos, não só de forma violentos aqui, não só aqueles que agem de forma fisicamente violenta, que matam, que promovem guerras, que batem, que desrespeitam fisicamente, não, aqueles que verbalmente
na sua vida social ou através das redes sociais, aqueles que agem de forma violenta, com ódio, cancelando pessoas, né? Muitas vezes, olha só, em nome da tolerância. Então, veja, uma pessoa age de forma intolerante nas redes sociais. Naturalmente que aquilo é um erro. Aquilo não pode ser tolerado. A intolerância não pode ser tolerada. Mas ao invés de nós refletirmos sobre as atitudes, sobre as ações, sobre as palavras daquelas pessoas e focarmos nisso, nós desviamos nossa atenção, nossa energia e focamos na pessoa. E aí queremos cancelar a pessoa, como se ela não tivesse mais direito de viver, como se ela não tivesse mais direito de se expressar, como se ela não tivesse mais direito de se arrepender do que ela fez. E assim nós a excluímos completamente. Uma atitude intolerante da nossa forma, muitas vezes feita, veja só, para combater a intolerância. É a hipocrisia nossa, porque nós ainda somos os fariseus. Na época de Jesus eram os hipócritas da época. Esse farisaísmo ainda existe dentro de nós quando nós agimos dessa forma intolerante e muitas vezes hipócrita, atirando pedra no nosso semelhante. Mas Jesus já dizia: aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Quem nunca errou? Quem tem essa situação moral superior de acusarmos o nosso semelhante? De tentarmos tirar o cisco do olho do nosso próximo, quando muitas vezes existe uma trave do nosso próprio olho. Refletirmos sobre a moral cristã é refletirmos sobre isso, sobre a nossa postura, mais do que sobre a postura do semelhante. O cristianismo é um convite a um mergulho íntimo, de autoanálise, de autorreflexão, para nós melhorarmos a partir do momento em que nós nos conhecemos. O cristianismo não existe para nós acusarmos o outro de agir errado, mas para nós identificarmos dentro de nós aquilo que pode e deve ser melhorado. Então essa caça às bruxas, né, ela é eminentemente anticristã. E a gente fala essa expressão caça às bruxas porque na Idade Média era isso que acontecia. Pessoas, né, principalmente mulheres, que às vezes tinham ali uma facilidade mediúnica, uma faculdade mediúnica, que conseguiam ter evidências, que conseguiam às vezes entrar em contato com os espíritos. Muitas vezes pessoas que mexiam com ervas, que buscavam levar cura às outras pessoas. Ou até mesmo se era um vizinho ali com quem nós não nos dávamos bem, e muitas vezes nós acusávamos essa pessoa de bruxaria. Às vezes sem provas. Às vezes era uma calúnia. Às vezes era uma pessoa, como eu já disse, que tinha, né, hábito de exercer a sua faculdade mediúnica, ou de mexer com ervas, ou possuía uma característica um pouco diferente. E ali nós acusávamos aquela pessoa, a denunciávamos para o tribunal da Inquisição, e essa pessoa então era levada para julgamento, na verdade um teatro, né, porque essa pessoa já ia condenada. E depois era simplesmente cancelada ou morta, né, ante a fogueira da Inquisição. Felizmente, nós não temos mais essas fogueiras físicas, evoluímos, mas temos essas fogueiras morais, né, nas nossas redes sociais. Né? Temos que parar com isso, né, e refletirmos sobre o nosso papel de candidatos a discípulos de Jesus. E pensar nessas horas, como que Jesus agiria diante dessa situação? Só uma dica: Jesus jamais deixou de amar os fariseus. Jamais deixou de amar as pessoas consideradas de má vida. Muitas vezes vendo nela o erro. Jesus sempre dizia: vá, eu não te condeno. Mas não peques mais, não volte a cair no mesmo erro. Então, será que então nós podemos, né, já que temos a liberdade de ação, dizer tudo o que nós pensamos? Uma das leis naturais, divinas, é a lei de liberdade. Nós temos esse direito? E aí nós lembramos do que diz Paulo na sua carta, na primeira carta aos Coríntios, né, capítulo 6.
Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nós temos liberdade de agir, liberdade de nos expressarmos, mas nós devemos dosar essa liberdade de acordo com o respeito. Porque essa liberdade termina quando começa a do próximo. A partir do momento que nós utilizamos a nossa liberdade de expressão para ferir, para agredir ou para colocar em risco a integridade física e moral de outra pessoa, aí nós estamos abusando da nossa liberdade. Aí nós estamos agindo em desarmonia com as leis de Deus. Né? Então nós devemos aí parar. Nós devemos então dar um passo atrás, né? E não agir de forma libertina, mas usando a nossa liberdade com muita sabedoria. E através dessa autoanálise nós vamos entender que quase todos nós carregamos um pouco dessa intolerância ao preconceito, porque somos espíritos imperfeitos. Somos espíritos em evolução, com muitas chagas morais ainda. Todos nós ainda temos um pouco de orgulho. É raro encontrarmos alguém que não seja. É raro encontrarmos alguém que seja completamente humilde, completamente desprovido de orgulho. E aqui humildade não se confunde com pobreza material, não. Porque humildade é uma característica da alma, não uma característica material. Podemos encontrar pessoas ricas materialmente, mas que são profundamente humildes, porque o espírito é humilde. Também podemos encontrar pessoas pobres do ponto de vista material, porém profundamente orgulhosas e arrogantes. São características do ser, e não das aparências ou das circunstâncias materiais de nossa vida. Então todos nós, de uma maneira ou outra, somos mais ou menos orgulhosos. E a partir do momento que nós reencarnamos, que vamos aprendendo, exercitando bem a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio, vamos cada vez mais fazendo o bem em harmonia com as leis divinas, nós vamos deixando um pouco o orgulho de lado. E o orgulho está na raiz do preconceito, da intolerância. Né? Então, a partir do momento que nós nos conhecemos, nós refletimos sobre isso, nós nos tornamos um pouco mais tolerantes, né? Um pouco mais benevolentes para com o nosso semelhante. Nós queremos, naturalmente, um mundo mais pacífico, solidário, mas nos esquecemos de dar a nossa contribuição para isso, através de uma conduta apaziguadora diante das demais pessoas, né? Especialmente nas redes sociais, como nós dissemos. Se queremos um mundo melhor, de mais paz, possamos agir então em nome da paz e de forma pacífica e mansa, né? Não de forma intolerante, raivosa, canceladora. Devemos lembrar da nossa essência espiritual e perguntarmos nesses momentos de interação social, né? O que Jesus faria, eu diria? Como o mestre agiria nessa situação? E para finalizar, né, sobre a nossa reflexão aqui a respeito de tolerância, nós gostaríamos de compartilhar com vocês uma página de Huberto Roden, esse filósofo católico que nos deixou um texto belíssimo chamado Harmonia da Diversidade. Uma página constante do livro De Alma para Alma e também reproduzido no livro Preces e Mensagens Espirituais, né? Antologia Espírita Popular, né? Que é um pequeno livro organizado por Terezinha Oliveira. Diz o seguinte, o filósofo: meu amigo, deixa a cada ave o seu voo, deixa a cada planta a sua forma, deixa a cada flor o seu colorido, deixa a cada essência o seu perfume, deixa a cada homem o seu gênio, deixa a cada alma o seu caminho às alturas. Não penses que só o teu brilho seja bom. Muitos são os caminhos que levam a Deus. Onde quer que exista uma reta vontade, existe uma ponte para o infinito. Procura preservar de falsos caminhos os homens, mas não tenha por falsos todos os caminhos fora do teu. Deus é o Deus da plenitude, não do vácuo. Deus é o Deus da variedade e não da monotonia. Deus é o amigo da evolução e não da estagnação.
Quão tedioso seria o cenário da flora se todas as flores fossem rosas, lírios ou cravos. Se todas as folhas das plantas tivessem a mesma forma e cor. Quão enfadonha seria a fauna se só houvesse répteis, ou peixes, ou mamíferos. Se houvesse entre os seres de cada família apenas uma forma anatômica. Se todas as aves tivessem plumagem cinzenta, vermelha, verde ou azul. Se todos os insetos fossem formigas, besouros ou vespas. Se todos os quadrúpedes fossem cães ou cavalos. Quão monótono seria o mundo mineral se todas as pedras preciosas fossem safiras, rubis, esmeraldas, diamantes ou topázios? Se todos os metais fossem ferro ou cobre, ouro ou prata? Quão desgracioso o firmamento noturno se todas as estrelas tivessem o mesmo tamanho e fossem dispostas simetricamente como num tabuleiro de xadrez. Não queiras, ó homem, corrigir as obras de Deus. Sabes tu por que vivem no homem, por que vivem no mundo homens de todas as índoles, caracteres múltiplos, gênios versicolores? Se não existem duas plantas iguais, por que haveria duas almas iguais? Todo homem é um ser original, inédito, único. Um mundo por si só, um cosmos à parte. Repleto de luz e de trevas, de altura e de abismos, enigmas e mistérios. Não queiras, pois, reduzir à fastidiosa monotonia o universo multiforme dos espíritos. Não tentes substituir por um deserto de cinza unicolor essa fulgurante epopeia multicolor. Deixa a cada um o caráter que Deus lhe deu e o caminho que Deus lhe traçou. Respeita nos outros a liberdade que reclamas para ti. Estima o que é teu, tolera o que é dos outros. Sê, no grande mosaico, a pedrinha que és, e deixa que os outros sejam também as pedrinhas que são. Se todos fossem como tu, se tu fosses como os outros, morreria toda a beleza. Beleza só existe onde reina harmonia na diversidade. Beleza é o esplendor da ordem, luz unicolor feita a prisma onicolor. Que essa mensagem de tolerância, de convivência e de valorização do diferente possa preencher nosso espírito, possa embalar nossos pensamentos, nossos sonhos, nossa vida. Lembrando sempre que disse Jesus, né? Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Agradeço a todos pela paciência, por terem me ouvido e tenham um excelente dia.